Olá, sejam bem-vindos aqui ao oitavo vídeo da análise do conto de George MacDonald, A Chave Dourada. Se você chegou por aqui nesse vídeo, eu te aconselho a assistir desde o primeiro, e isso é real, tá, gente? Lá, a partir daquele vídeo, eu começo a entregar os fios da meada, o ponto de partida das metáforas, dos arquétipos, das comparações, para que você entenda de fato o que eu quero dizer nesse aqui que é a finalização. Senão você vai ficar boiando. Bom, eu terminei o último vídeo falando sobre a serpente que George coloca ali como a guia, a que mostrou o caminho da verdade para Novelo. Vai lá no último vídeo ver, né, que eu explico sobre hierarquias angelicais, como que elas se manifestam, com quem pode, quem não pode se transmutar de forma ou não. Mas enfim, o que eu quero aqui reabordar é como que é lindo, né? Quando fala que Cristo ele veio vencer o pecado e ele veio ser o contraponto do pecado. Até nisso que George representou na serpente é muito lindo e é real. É real, gente, no mundo metafísico e espiritual isso é real. Assim como Cristo, ele veio também, como a palavra fala, para ser o segundo Adão, o Adão perfeito, ele também veio para ser o contraponto da sabedoria e da sapiência daquela serpente profana que estava no jardim do Éden. Né? Aqui George coloca ele como a serpente perfeita, a serpente alinhada com os sete espíritos de Deus, Yahweh, o Criador, né? Com o suprassumo da essência para a qual Deus criou e designou a cada um, e Cristo cumpriu isso de forma maestral. Né? Então, só para a gente reabordar isso daqui, né, que é o contraponto. Satanás lá sendo a serpente no Éden derrubou Eva e Cristo, sendo a serpente perfeita, ele veio para ser levantado como Moisés representou ali no deserto para curar as nossas enfermidades e restaurar a humanidade, a geração, a descendência de Eva, né, e Adão. Então vamos lá, gente, continuando a leitura na página 123, né? Vamos encerrar essa análise hoje. Enquanto isso, Musguento havia saído do país das sombras e seguindo seu caminho pesaroso e sozinho, chegara à orla. Era uma noite escura e tempestuosa. O vento soprava do mar, as ondas haviam cercado a rocha dentro da qual ficava a casa do velho homem. A água profunda rolava entre o mar e a orla, sobre a qual uma figura majestosa caminhava sozinha. Musguento caminhou até a figura e disse: Pode me dizer onde encontro o velho do mar? Eu sou o velho do mar, o homem respondeu. Vejo um homem forte e majestoso, de meia idade, respondeu Musguento. Então o velho homem olhou para ele atentamente e disse: Sua visão, rapazinho, é melhor do que a de muitos que seguem esse caminho. Está chovendo muito esta noite. Venha à minha casa e me diga como que posso ajudá-lo. Então vamos lá, gente. A gente percebe aqui, quando começa a falar sobre a trajetória de Musguento, o que ele estava fazendo, né? Quando ele se separou ali de Novelo, que nós já sabemos que foi a ruptura da carne com a alma, a Novelo, ela teve uma trajetória muito mais complexa, muito mais profunda, de muitos mais desafios. Ela foi apresentada a todos os outros velhos, de todas as suas características, né? Ela teve esse contato. Musguento não. Musguento que representa a parte física, a parte estrutural, o candelabro, né? Fala assim, o candelabro que é a energia masculina e a vela como a energia feminina, a luz, né? Aquela que se derrete, que se doa para dar a luz. Musguento não, ele chega na orla, ele encontra o velho do mar e ele já o enxerga com uma beleza.
ele já não vê como um velho caquético, como por exemplo o Novelo enxergou logo que chegou na orla ali, né? E viu que ele era muito velho, enfim, não, Musguento ele já chega e ele já vê. Mas eu tô vendo um homem de meia idade. Por que será que Musguento teve essa visão e Novelo não? Por quê? Porque enquanto Novelo era trabalhada, a alma, ela refletia e o físico recebia a essência e o resultado desse trabalho, que seria a parte de Musguento. Então parece que os dois estão separados, mas tudo o que acontecia com o Novelo era como se tivesse acontecendo no interno de Musguento. E aí ele já chega à orla com essa visão límpida, amplificada, transcendente, enxergando as coisas como de fato elas são, sem a limitação, sem as escoras, sem as sujeiras, sem os paradigmas, os preconceitos, né? Aqueles arquétipos montados pelas vozes de outros, porque todo mundo falava para eles, né? Ali no início da jornada. Lá vocês encontrarão 3 velhos. Lá vocês encontrarão os velhos. E aí já tinha essa imagem, essa crença de algo que eles não via, mas acreditava que era assim. E quando chega lá, óbvio que a mente, o emocional, o ser da pessoa, ele está pré-programado para enxergar da forma que disseram a eles a vida inteira. Mas a partir do momento que eles conseguiram ter contato, experienciado e transformado intimamente por cada um, no término desse processo, eles passaram a enxergá-los da forma que de fato são, e não é como os outros de ser. E assim é o mundo que nós vivemos, né? Seja ele político, seja social, seja relacionamentos pessoais, interpessoais, mas principalmente sobre a religião. Tudo aquilo que ela diz que é Deus, ser Cristo, ser salvação, ser amado, ser filho, ser servo, não tem nada a ver com aquilo que você descobre quando você se dispõe, quando você se rende ao relacionamento íntimo. Você quer de fato conhecer como é e não só de ouvir dizer, como Jó já disse assim, né? Então vamos lá, continuando aqui. Outro detalhe, estava chovendo muito, vai ter muita essa ponderação nos próximos estrofes. Chovia muito, muita tempestade. Isso está relacionado à morte, tá? Era como se a morte tivesse ali rondando, sondando águas, muitas águas, transformação, novo nascimento, né? A tempestade ela vem, ela recolhe tudo que é sujeira daquele ambiente, ela limpa, ela faz uma troca, né, de águas, de elementos, ela faz essa purificação na terra. Então é isso, a morte, ela vem para levar, para reter e para entregar algo novo. Musguento o seguiu. As ondas jorravam diante dos passos do velho do mar. E Musguento prosseguiu pela areia seca. Assim que chegaram à caverna, sentaram-se e olharam um para o outro. Aqui nesse trecho é onde muitas pessoas, poucas, né, gente? Vamos ser bem sinceros, são poucas pessoas. Eu vi, na verdade, falando sobre esse livro, dando a dizer sobre esse conto, uma pessoa com grande referência na área literária no Brasil e até fora já. E depois vi pessoas soltas, assim, então no máximo eu tive contato com 4 pessoas que analisaram esse conto. Porque são poucas, né, que se tem a coragem e se disponibiliza realmente a vir querer analisar com cuidado esse conto, porque, gente, não é para qualquer um, vamos ser bem sinceros. E de todos que eu ouvi, de fato você termina o livro pior do que quando você começou. É sem pé nem cabeça. Por quê? Porque por ter essa deficiência e essa ausência da chave da Kabbalah, da gematria,
dos mitos hebraicos, do conhecimento bíblico real na sua origem, dos segredos ocultos que estão aqui. Faz e obriga a pessoa a utilizar daquilo que ela tem disponível, do conhecimento que ela tem disponível. Só que esse conhecimento é completamente desfragmentado. Então você vai ter que ser obrigado a pegar um mito daqui, um personagem, por exemplo, Poseidon, nesse estrofe aqui, que muita gente fala, olha aqui nesse parágrafo. Esse parágrafo aqui é Poseidon, porque a mitologia diz que ele era dono do mar, das águas, controlava o mar, as ondas e tudo. Sim, se encaixa aqui. Eu posso pegar Poseidon e posso colocá-lo. Eu acredito até que George ele quis fazer uma brincadeira, colocando algumas referências que sim vai ligar a outros mitos gregos, nórdicos, romanos, sumérios, né? Mas o que ele quer dizer no final mesmo é, ok, vocês têm todos esses e ainda assim falta pedaço. Mas do que eu tô falando, do mito que eu estou escrevendo, da fonte de onde jorra o conhecimento sobre cada coisa dessa é completa, porque o nome dele é Yeshua em sua raiz, judaica de um povo hebraico, nação de Israel. Entende? Quer dizer que é Poseidon? Diga que é Poseidon. Mas por mais que você dê uma pirueta, você vire de cambalhota, você não vai conseguir ligar A com B, C com D e vai ficar uma sopa, vai ficar uma aberração. Mas ok, né, gente? Como dizem por aí, quando não conseguem encontrar sabedoria para exprimir de verdade o que está se vendo, é só para imaginar. Não precisa se explicar, é só imaginar. É igual nas igrejas, né? Gente do céu, discurso típico de religiosos, cabeça formatada por religião. Tem mistérios, meu irmão, que não é pra gente saber, é só pra crer. E eu já mostrei muitas vezes pra vocês aqui que a palavra diz o contrário disso, né? Mas, gente, vamos seguir aqui, ó. Agora, Musguento já era um velho homem. Ele parecia bem mais velho do que o velho do mar, e seus pés estavam muito desgastados. O que esse parágrafo quer me dizer? Está falando sobre a maturidade da consciência humana, que ela deveria sim, né, acompanhar a sua maturidade física, o seu crescimento, o seu envelhecimento. Cabelos brancos na cabeça de um ser humano, desde que Deus o criou aqui na queda e que se formou assim, significa que ele viveu um longo tempo. Ele passou e transpôs muitas experiências, então eu devo deduzir que ele aprendeu com todas elas. Ele adquiriu sabedoria e sapiência, discernimento e entendimento. Não deveria ser assim? Pois é, não é o que a gente vê hoje, né? Mas nesse parágrafo está dizendo que conforme Musguento viveu, ele amadureceu o suficiente para que pudesse então enxergar o velho do mar da forma que de fato era, que foi aí o que eu disse logo no início do vídeo, através das experiências que a alma passou. E os pés estavam muito desgastados, já dizendo que a caminhada foi muito, muito longa. Caminhada no plano físico, pés desgastados. Mas, Érica, você não está falando nesse conto de que, analisando em relação à morte, a alma e o corpo? Sim, é a minha meu fio central aqui, é o fio que tá ligando, o fio de prata que tá ligando todas as outras pérolas. E lembre-se sempre que um conto, qualquer coisa na realidade, gente, que você vai analisar, que você vai ler, que você vai extrair o sumo daquilo dali, você não pode
se colocar diante dele de forma cartesiana, engessar aquilo, é isso, ponto. O significado é esse e acabou, porque o símbolo me dá isso. Não! Você é o ouvinte. A linguagem está pronta. É você que tem que ser maleável para poder compreender tudo, o máximo que o seu entendimento está pronto para absorver. Entendeu? Então vamos lá. Após olhar para ele por um momento, o velho homem o guiou pelas mãos até o interior de sua caverna. Lá ele o ajudou a se despir e o deitou na banheira. Então notou que Musguento não abria uma de suas mãos. O que você tem na mão? Ele perguntou. Musguento abriu a mão e lhe mostrou a chave dourada. Ah, disse o velho homem, esse é o motivo pelo qual me encontrou. Eu sei o caminho que você tem de seguir. Quer encontrar o país de onde as sombras vêm, disse Musguento. Claro que sim, eu também quero. Mas para que serve esta chave, você sabe? Ah, deve haver uma fechadura em algum lugar, mas eu nunca encontrei. Nem sei por que ainda a carrego. E eu tenho uns bons anos, eu creio, disse Musguento entristecido. E eu não tenho certeza se sou velho, mas sei que meus pés doem demais. Doem? Perguntou o velho homem, como se realmente quisesse fazer aquela pergunta. Musguento, que ainda estava deitado na banheira, observou seus pés por um momento antes de responder. Não, eles não doem mais. Talvez eu também nem seja velho. Levante-se e olhe para você mesmo na água, então. Ele se levantou e, sem sair da banheira, olhou-se e não havia sequer um fio de cabelo grisalho em sua cabeça ou uma ruga em sua pele. Você experimentou a morte, disse o velho homem. Você achou que ela é boa? É boa, disse Musguento. É melhor do que a vida. Não, disse o velho homem. É apenas mais vida. Você não terá mais buracos nos pés sobre a água. Então vamos lá, gente. Você vê, né? Mais uma vez, um batismo. Quantos batismos nós vimos nessa jornada? Entra na água, sai da água, entra na banheira, sai da banheira. Sempre um renascimento de consciência, uma ascensão, uma elevação de consciência. Sempre. Aqui, como eu estava dizendo, representava sim a jornada física, mas, óbvio, o fio de prata central, a gente sempre vai encontrar essa afirmação, é sobre a morte, né? E aí, olha lá, ele fala assim, não vai ter mais buraco nos pés sobre a água. Qual água? Da banheira que ele estava? Não, não era. Era a água que eles iriam passar agora a partir dos próximos parágrafos. Isso significa o quê? Significa ultrapassar a dimensão do éter. Quem lembra que eu expliquei sobre o éter, se eu não me engano, no segundo vídeo, eu acho. E ali eu explico sobre esse fluido transcendental. Quando nós estamos aqui ainda nesse plano físico, é por ele que nós acessamos a conexão espiritual. É de lá que é extraído, que Deus dispensa a energia sobre a terra e você acessa, você traz para você aquilo que você está pronto para receber. Quando Jesus dizia para Pedro, né, andar, caminhar sobre as águas, primeiro ali estava sendo testada a fé de Pedro, né, um ensino, uma correção, porque Pedro já se julgava muito bom e pronto, maduro para fazer e acontecer como mestre, e não que ele não fosse capaz, né? Não que para ele também não fosse designado esse plano, mas existe processo. O reino de Deus, ele é hierárquico, ele é meritocrático. Você precisa crescer, fazer e acontecer na medida que você já está, para você acessar a próxima. E assim vai indo, é assim em tudo.
E aí, também nessa passagem de Pedro com Jesus, ele está falando sobre a parte emocional, sobre você conseguir caminhar sobre o caos e da sua vida, dos seus problemas, dos seus medos, caminhar sobre a ansiedade, enfim, e isso você só consegue nesse mundo que é cheio de problemas, caótico, se você não tirar os olhos de Jesus Cristo, né? Se você não se perder dentro de você, ter convicção que Ele está ali com a mão te segurando para puxar, se necessário for, quando você cair e quantas vezes você também cair. Mas a outra realidade que essa passagem de Pedro mostra é essa daqui que ele ilustra de musguento, ele vai ilustrar na verdade, né? Que é sobre você ascender, você ultrapassar esses limites físicos no momento da sua morte e você caminhar sobre esse éter, você ter um corpo agora compatível com ele. Você não está mais debaixo dele afundando toda hora como Pedro, né? Como nós ainda estamos aqui. Você já alcançou o suprassumo, né? Da vida humana, que é a coroa, que é a morte. E aí você consegue caminhar sobre esse mar metafísico e espiritual, esse mar ascendente. Não é as águas primordiais, que também tem uma referência, mas aí que seria uma coisa realmente literal e física da criação, que é as águas superiores acima do firmamento e do domo, né? Lá no finalzinho ele vai falar sobre o acesso a esse domo, mas aqui tá falando desse mar transcendental que é o éter. Então, olha lá, olha aqui que Musguento fala, mas o que você quer dizer com isso, né? Que é caminhar sobre as águas. Aí ele fala, eu vou mostrar a você agora mesmo. Eles saíram da caverna, sentaram-se e conversaram por muito tempo. Por fim, o velho do mar se levantou e disse a Musguento, siga-me. E eu vou colocar aqui também, aqui ó, tá até aberto. 2 Coríntios, capítulo 5, que tem é exatamente a parte bíblica das escrituras, onde eu acredito, tenho convicção que também aqui George, ele fez essa ilustração, né, no conto com essa passagem aqui do corpo, do novo corpo, dos pés furados, enfim, vamos lá. O que está escrito aqui? Um novo corpo. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, por que ele se refere como tenda? Porque literalmente somos nós, uma tenda, a morada do nosso espírito de vida e a morada do Espírito Santo de Deus, né? Vós sois o templo santo, que nem Jesus disse também, porque dentro de vós está o reino de Deus. E aí ele fala assim, ó, quando essa tenda em que vivemos se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Ele está falando de casa a casa para morar? Também, porque Jesus disse que na casa do Pai existem muitas moradas e ele foi preparar uma para cada um de nós. Mas aqui ele está falando de corpo. Então ele está falando que teremos uma casa, um corpo novo. É um corpo novo, eterno. A matéria dele será compatível com o mundo, com a energia, com a frequência, com a vibração da eternidade do céu. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Não é isso que fala na palavra? Não é esse corpo que vai adentrar os céus. É um novo corpo, uma nova casa. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Olha isso aqui.
como ele ilustrou, os pés furados, doído, machucado, da jornada, da caminhada. E aí a gente traz para nossa realidade como doenças, envelhecimento, né? Gente do céu, a gente só vai de mal a pior. Esse casquinho velho aqui não aguenta nós não, né? E aí ele fala que nossa alma geme, deseja se vestir com o lar celestial, com o corpo físico. Por que, que a palavra fala assim, teremos um novo corpo? Isso não diz somente a nós, nessa realidade aqui, que ganharemos um novo corpo posterior. Mas isso está atrelado à nossa natureza anterior a essa. Se somos pré-existente, éramos realidade manifestada num corpo naquele céu. Tínhamos uma natureza naquele céu. Aquele corpo morreu, né? Eu acho que eu já falei várias vezes que nós estamos mortos. Por isso a palavra diz que nascemos mortos em pecado, né? Porque nós nascemos, porque nossos pais tiveram relações íntimas, como muitas igrejas pregam. Aí por causa do ato íntimo você nasceu em pecado. Gente, pelo amor de Deus, não. Aí sim eu creio que aquele corpo anterior que nós tínhamos, é eles que serão ressuscitados quando o Senhor Jesus vier, quando a palavra fala que o pó darão os seus mortos. Eu acredito que não é o pó dessa terra, é o pó de onde os nossos corpos estão enterrados. Isso estou dizendo que eu, Érica, acredito. E aí ganharemos uma nova estrutura nesse corpo ressuscitado. Esse corpo lá, não esse aqui. Porque esse aqui, o que Deus disse foi que voltará a esse pó. O pó daqui fica nesse pó, nessa terra. Isso aqui é morte, esse mundo é de morte. Esse corpo aqui é só carbono, é verme, parasita, doença, tudo que não presta. E esse pó dessa terra, a palavra diz que será destruído no fim dos séculos com fogo consumidor. Ok? Então vamos continuar. Porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos? Viram só? Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, essa aqui. Ai, desculpa, gente. Começo a falar, começa a me dar. Falar, sem parar, começa a dar ar no estômago, né? Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Nós não queremos virar fumaça. E ao mesmo tempo nós não queremos morrer. Por mais que a gente sente dor, por mais que a gente é limitado, por mais que a gente tenha a esperança da vida eterna e a promessa de um novo corpo, de uma nova casa, de um novo lar, a gente tem medo de morrer. A gente, que eu digo assim, né? Não eu não tenho nem um pingo. Mas 98% das pessoas morrem de medo de morrer. Na verdade, queremos vestir nosso novo corpo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Na verdade, quem quer? A alma, não a sua razão. A alma, ela deseja ansiosamente ser engolida pela vida, para que ela receba definitivamente o seu novo corpo celestial. Mas a sua razão, por mais que sinta dor, não quer, não quer. E é o que está acontecendo, é o que George aqui retrata de uma maneira muito lúdica, muito bonita, essa realidade aqui espiritual. Então, vamos continuar aqui, página 125. Ele o guiou pelas escadas novamente, e então abriu outra porta. Eles permaneceram em pé no nível do mar revolto, olhando para a direção leste. Através das águas, diante de uma nuvem preta e feroz, estavam os pés de um arco-íris, brilhando no escuro. Gente, esse parágrafo é maravilhoso. É de uma beleza, assim, é de uma beleza tamanha. Porque o que ele está dizendo? Vamos lá.
Chegou a hora de novelo não, de musguento encarar a morte, literal, de fazer a separação desse plano físico, né, ali, para passagem. Então, o que ele tá dizendo aqui, ó? O mar revolto, que é, já falei, a manifestação aqui, a metáfora da morte, olhando para a direção leste. Leste, lembram que eu expliquei? Ele representam o Éden. O Éden, que é o paraíso, que é a eternidade, que é a coroação, o prêmio esperado para os fiéis. O Éden, ao mesmo tempo que ele é o passado, que quando olhou em direção ao leste, é você voltar os olhos para o passado, para a sua origem, para os seus antepassados, aqueles que vieram antes, primeiro de você. Só que ao mesmo tempo, na lógica de Deus, esse passado para qual você se vira, ele é o futuro prometido. Ele é a eternidade prometida, é a promessa. O nosso foco nessa terra, como filhos de Deus, o avançar é voltar à origem. Por isso que as metáforas nesse conto, toda vez que vai se referir a escadas, exceto as duas últimas, né, aqui no conto, mas todas as anteriores que novelo principalmente passou, era só ladeira, era só descida. Porque isso tem um significado profundíssimo no nosso interior, o autoconhecimento, a internalização. E aqui no mundo espiritual, da nossa missão e propósito, que todo mundo chega aqui com esse propósito dado nas nossas mãos por Deus, é voltar à origem, encontrar o caminho de volta. Quem aqui leu lá o apócrifo Hino da Pérola que eu indiquei em um dos últimos vídeos? É lindo, é um conto entre aspas, mas eu digo a maneira com que ele foi escrito, mas foi real, tá, gente? Um dos discípulos teve aquela visão, mas é exatamente isso daqui. E o que o mundo moderno hoje, desde ali aproximadamente do século 17 para cá, se eu não me engano, gente, não 17, 18, mas acho que é 17, sim. Quando teve aquela ruptura, quando foi tirado Deus do centro da vida humana e colocado o homem, foi dado, né, essa ideia nova de revolução e foi colocado o antropocentrismo, junto disso veio o iluminismo, né? Não que seja que fosse perfeito o sistema anterior, teocentrismo, porque era um teocentrismo totalmente ligado à religião católica ali, né, gente? Aquela Inquisição, aquele monopólio de almas que eles fizeram, não era o correto, mas não interessa. Tirando o sistema, na cabeça das pessoas, na intenção delas, Deus era o centro e a medida para todas as coisas. Não era assim? Então, o mundo convenceu e hoje a gente vive a tal da revolução do progressismo. Você, para ser melhor, tem que progredir. Ah, tem que modernizar. Ah, para com isso. Isso é coisa de velho, modelo antigo. Não se faz mais assim, não se casa mais assim, no caso virgem. Isso é coisa de quadrada. Para! A mulher submissa ao esposo, né? Mas aí a submissão bíblica não é a submissão daquilo que te ensinaram, né? De se sujeitar à exploração, violência, não é nada disso, tá? Biblicamente, Deus nunca aconselhou mulher nenhuma a ser saco de pancada de homem algum. Inclusive, tem até história quando Davi encontra com... É Abigail, gente? Aquela que ele casou porque o marido dela era ruim, ele era muito ruim para ela, e ela servia Davi os seus soldados levando alimentos, enfim, e logo depois, enfim, morreu, né? O marido lá da mulher morreu, ele era um carrasco, e aí depois Davi casa-se com ela.
Acho que é Abigail mesmo, gente, se eu não me engano. Então veja que o coração mau e perverso ele mesmo encontra e atrai para ele o juízo de Deus. Deus deu um rei para Abigail. Então vamos lá. Voltando aqui para o centro do assunto, se não me perco. Todos dizem hoje que o progressismo é o que há. É o ápice da evolução da mente humana. E que o tradicionalismo, o voltar às origens, é o que há de errado. E a gente vê esse preconceito até dentro do sistema religioso. Porque quando você quer voltar à origem, que é sair de um padrão que foi formatado já por uma raiz progressista, ou seja, de mudar as coisas como de fato sempre foram, o que eu digo é do ser e da origem hebraica, você também é criticado, você é mal visto, você é julgado. Mas a palavra, o que ela fala é isso daqui: voltar-se para o leste, o Éden, que é o nosso passado, mas aqui também é o nosso alvo, é o centro do jardim, é o centro do coração, da tradição, da raiz e da identidade de Yahweh, Deus de Israel, Pai de Yeshua. Aí fala assim, ó: e através das águas, a nuvem preta e feroz, que é isso, é a vida querendo engolir aquela realidade, né? Aquele corpo, aquela matéria para poder transpor. E aí, aos pés daquela nuvem feroz, terrível, estava o arco-íris, que aqui sim pode ter a representação da deusa Íris, que é a manifestação, a personificação do arco-íris, né? Colocaram esse nome justamente por causa dela, mas a Bíblia diz que é arco da aliança. Pode ser, mas ela não vai encaixar aqui em todas as outras referências, vai ficar faltando pedaço também. Mas quando eu coloco aqui o arco da aliança, aquele que Deus fez com os homens, e não foi só com o dilúvio, tá? Foi antes disso, quando o cordeiro, antes da fundação do mundo, foi morto para que pagasse o preço, para que o caos fosse refeito e pudéssemos ter uma segunda chance aqui nessa dimensão. Então, é isso que está dizendo aqui. A aliança sobrepujou o caos, a aliança de Deus. Né? Ó, as nuvens pretas e ferozes, aos pés dela estava esse lindo arco. Diante da morte, aos pés ali estava esse arco que brilhou no escuro, a aliança que venceu a morte. Olha como fica bonito. E não só bonito, fica lógico, né? Este é realmente o meu caminho, disse Musguento, quando viu o arco-íris e caminhou sobre o mar. Seus pés não tinham mais buracos sobre a água. Ele lutou contra o vento, escalou ondas e caminhou na direção do arco-íris. Ele lutou contra o vento. Com que e quem é a nossa última luta na travessia desse mundo? Suspiro, ar. Ele lutou com os últimos fôlegos de vida dele. Os últimos suspiros. E escalou as ondas. Ele ultrapassou o éter. Não tinha mais buraco nos pés. Claro, agora ele estava acessando uma nova natureza. A tempestade se foi. Um dia lindo e uma noite ainda mais linda se seguiram. Olha isso aqui. Acabou. Fez a transição. Fechou o ciclo desse mundo, dessa dimensão e foi para a superior. Ele teve a ascensão. Lembrando que a persona de Novello, George, ele coloca ali como
as provas da alma, né? Quando ela não é perfeita nesse mundo. Ele acredita nisso, ele acreditava nisso, tá, gente? E ele acreditava que havia provas, enfim, que você pudesse realizar nesse plano superior para que você conseguisse ali a restituição da sua alma e pudesse adentrar ao Gan Eden ou ao paraíso, que é o que vai acontecer aqui. E ele também, ele não, né? A linha de raciocínio teológico do judaísmo que ele acreditava e ele colocou aqui no conto os códigos sobre isso, acredita que há almas, existem pessoas que elas, aqui nesse mundo aqui embaixo, elas conseguem alcançar de uma maneira sobrenatural uma perfeição a mais, uma evolução a mais. E aí, quando elas têm esse momento da morte, essa transição, essa ascensão, elas conseguem então passar por menos estágio, elas meio que já vão direto em direção ao local, ao portal, para ascender ao Gan Eden, que simboliza aí na mão de Musguento a chave dourada. Que enquanto ele estava na terra, essa chave dourada é a chave da vida, né? É a chave que abre portas, é a chave do evangelho, a chave da sabedoria, é Cristo, é a personificação do próprio Cristo. Então ele não abriu mão disso. Em tudo que ele passou, mesmo ficando velho, ele nunca soltou essa chave. Ele nunca trocou, ele nunca vendeu, ele nunca barganhou, ele nunca esqueceu. E aí aqui é como se George estivesse retratando essa realidade da fé teológica lá que ele seguia da religião judaica lá. Que há pessoas que têm sim, que fazem esse trabalho, né? Não tem de forma, enfim, aleatória, não. Ela mereceu, o céu é meritocrático, mereceu. E ela conseguiu, ele conseguiu, na verdade, né? Ter essa facilitação. Enquanto a novelo teve que fazer toda aquele retificação da sua alma. E aí fala que a tempestade se foi um dia lindo e uma noite ainda mais linda, porque é isso, a morte ele descobre, né, que a escuridão, aquilo que todo mundo tem medo, não é nada daquilo, é linda, maravilhosa. E uma brisa fresca soprava pela vastidão plana do calmo oceano, qual o oceano superior, o éter, tá? Ainda assim, Musguento viajava na direção leste, mas o arco-íris havia se esvaído junto com a tempestade, né? Não só se esvaiu porque não tem mais tempestade, não tem como mais haver arco-íris, mas aqui na metáfora do que está dizendo, porque agora ele já estava dentro dessa realidade, né? Dia após dia ele continuou e pensou que não tinha um guia, não entendia como que um peixe brilhante abaixo da água podia guiar os seus passos. Quem lembra do amaranto, né? Eu expliquei aí nos vídeos passados também sobre esse código, e aqui a gente vê nitidamente fechar com chave de ouro a explicação que eu dei para você ver como que fazia lógica aquele conhecimento no raciocínio de George, porque ele coloca aqui para fechar esse contexto que é o significado da coroação dos heróis. Né? Olha lá, o peixe guiando ele estava indo em direção à sua coroação. Ele cruzou o mar e chegou a um grande precipício rochoso, acima do qual ele via um único caminho. Este caminho também não o guiou mais adiante do que a metade das rochas, as quais terminavam em uma plataforma. Aqui ele parou e ponderou. O caminho não poderia terminar ali. Senão, para que teria servido? Era um caminho difícil, não muito plano, mas certamente era um caminho. Ele examinou a face da rocha, era lisa como vidro, mas à medida que seus olhos passavam por ele sem esperança alguma, algo brilhou. E ele notou uma fileira de pequenas safiras que cerceavam um pequeno buraco na rocha. A fechadura! Ele gritou. Então vamos lá, gente. Safira, te lembra ou você sabe alguma referência em relação à pedra de safira?
Por que que a fechadura que ele tanto buscou durante toda a sua jornada estava toda cravejada de safira? Será que é à toa? Qual mensagem George quer passar ou reafirmar? Porque ele já passou essa mensagem, né, gente? Ele está dizendo que essa safira é os 10 mandamentos de Deus que ele deu aos homens para viver como lei nessa terra. Sem essa safira, sem você enxergar, visualizar, reconhecer, você não encontra a fechadura para pôr a chave. Entende, gente? Graça e lei não andam de mãos separadas. Elas são uma coisa só, porque Yeshua é a própria lei escrita, manifestada em carne e osso. Não tem como ser separada. Olha lá, Êxodo 24, versículo 10. Versículo 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que parecia com o céu na sua claridade. Olha ali. Isso aqui é a parte onde Moisés subiu no monte para falar com Deus, e Deus estava sobre essas pedras, andando, caminhando sobre essas pedras. E tem-se sim, né, referências aí em escritos da sabedoria hebraica judaica, de que as pedras dos 10 mandamentos, as primeiras pedras foram feitas sob pedras de safira, escritas pelo próprio dedo de Deus, tá? Ele inseriu a chave, ela encaixou e girou. Um grande tinido junto de um barulho, como trincos de ferro em caldeirões de bronze, ecoou como um trovão. Ele retirou a chave e a rocha em frente a ele começou a cair. Ou seja, tudo que o limitava, aquele mundo a qual ele tanto buscou, que era o país das sombras, que era da onde era emanada as sombras para cá, e lá era a realidade, lá era a verdade inteira, pura. Então, tudo que o limitava caiu. Caiu. A última limitação que o prendia, que o separava de lá era o corpo físico. Caiu. Agora ele está livre num novo corpo para poder acessar esse país. Ele recuou o máximo que a extensão da plataforma permitia e uma enorme placa caiu aos seus pés. Em frente ainda estava a rocha sólida com a placa caída diante dela e no momento em que ele pisou sobre ela, uma segunda placa caiu muito próxima da lateral da primeira, transformando-se em uma espécie de escada que continuou se formando diante dele à medida que subia na direção do coração do precipício. Olha aqui, é a primeira vez que você vê uma escada que sobe. O que isso significa? Que agora ele já está no nível de ascensão, gente. Já está no nível de ascensão. Limitações foram vencidas, vícios vencidos, paradigmas vencidos. Tudo vencido, gente. Olha lá. Foi superado e agora ele vai ascender. Era uma formação... Não, a escada o guiou até um saguão apropriado para tal aproximação. Era uma formação irregular e rústica, exceto o chão, as laterais, os pilares e o teto abobadado. Tudo aquilo formava um amontoado de pedras brilhantes de todas as cores que a luz era capaz de mostrar. Ao centro havia 7 colunas que variavam do vermelho ao violeta. Então, antes de eu continuar, esse 7 também, gente, ele é o símbolo, principalmente aqui, né? Dos 7 Espíritos de Deus. As 7 igrejas,
as 7 cores do arco-íris, que aí vai representar nessas 7 cores as cores das tribos celestiais com suas variações, né? As cores das pedras fundamentais da Nova Jerusalém com suas variações. São 12 pedras, 12 tribos? São só 7 cores? Sim, mas tem as variáveis, né, gente? Olha lá. E aí também tem aqui os 7 Espíritos de Deus. Isaías 11, que fala assim, ó. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Esse seria Yeshua. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Ruach HaKodesh, o Espírito da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor do Senhor. O que está querendo dizer aqui? Que quando Musguento adentrou aquele saguão e viu aquelas 7 colunas, ele viu aquilo que ele já conhecia. Significa que na jornada dele, assim como nós, na nossa jornada aqui, devemos possuir através de Yeshua, que é esse broto que frutifica dentro de nós, os 7 Espíritos de Deus. Qual foi a promessa que nós recebemos se crêssemos em Cristo, fôssemos batizados e se crêssemos nele? O que receberíamos após? Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. E através dela e Cristo, nós passamos a acessar todos os outros espíritos de Yahweh. Para que nós vençamos esse mundo e possamos aqui caminhar sobre as águas do caos que esse mundo gira em torno de nós. Aí vamos lá, ó. E aí ele viu no centro as 7 colunas, e no pedestal de uma delas havia uma mulher sentada, sem movimentos, com o rosto recostado sobre os joelhos. Ela esperava lá sentada havia 7 anos e levantou a cabeça quando o musguento se aproximou. Era novelo. Seus cabelos batiam nos pés e ondulavam como um mar sem vento sobre a vasta orla de areia. Seu rosto era lindo, como o rosto da avó, e era tão tranquilo e pacífico quanto o rosto do velho do fogo. Ela era alta e nobre. Musguento a reconheceu de imediato. Então vamos lá, gente. Primeira camada, essa mulher sentada em um dos pilares. É a representação de quem? Da Ruach HaKodesh. Tá? E em segunda camada aqui da história, vamos lá, é o reencontro dele com a Novelo. E quando ele a revê, ela já não é mais aquela menina, aquela pessoa que ele conheceu de quando eles se separaram. Ela agora, ela tinha todas as características do velho do fogo, do velho da terra, da avó. Era linda como ela. O rosto, as vestes, os cabelos eram enormes. Não é o que tá falando aqui? Cabelo enorme. Então, para pensar. Musguento viu o velho da terra? Não. Ele não viu. E ainda assim, olha lá, seu rosto era como o rosto do velho do fogo. Ele viu o velho do fogo? Não. Ele só passou pelo velho do mar. E como ele pôde enxergar na novelo as características daqueles velhos que ele não teve contato? Vejam que George, ele sempre faz essa jogada. Ele sempre faz essa jogada com os personagens e com a mensagem que ele de fato quer passar. Porque não precisava ele ter visto. Lembra? Novelo era a alma, era a essência dele nessa retratação. E aquilo que ela viveu, aquilo que ela viu, que ela experienciou, que ela superou, é ele também, internamente, só que na essência da alma.
e passa para ele essa consciência. Ele consegue identificar no lado externo, no visual, no racional. Ah lá, você está linda, novelo, exclamou ele, surpreso e satisfeito. Estou, ela respondeu. Esperei tanto tempo, né? Lembra aqueles 7 anos, fora os outros, né? Mas aqui naqueles 7 anos que ela estava sobre o pilar, é o ciclo perfeito, né? A transição perfeita temporária de cada ciclo. Você se parece com o velho da terra. Não, não. O velho do mar. Ah, você se parece com o homem mais velho do mundo. Ah, você se parece com todos eles e mesmo assim ainda é o meu velho musguento. Como chegou aqui? O que fez depois que nos perdemos? Encontrou a fechadura? Ainda carrega a chave consigo? Né? Olha lá. Então ela fala para ele que ele também tinha todas as características, tanto do velho do mar, da terra e do fogo, mas ele não se encontrou pessoalmente aqui na história, né, com os outros dois, só com o velho do mar. Mas ele carregava essas características porque nele foi imprimida através da essência da alma, que era novelo. Ela tinha 100 perguntas a fazer e ele tinha outras 100 a fazer a ela. Eles contaram sobre suas aventuras e estavam tão felizes quanto um homem e uma mulher poderiam estar, pois estavam mais jovens, melhores, mais fortes e mais sábios do que jamais haviam sido. Eles queriam mais do que nunca encontrar o país onde vinham as sombras, então olharam ao redor em busca de uma saída da caverna. Aí lá, depois do éter, a saída da caverna. Qual é o último limite desse mundo, né? Aí seria ali o físico, o domo, lá em cima onde as estrelas estão fixadas no firmamento, lá o domo, o firmamento, né? A porta pela qual o musguento havia entrado havia se fechado novamente e havia metade de 1 quilômetro de rocha entre eles e o mar. Novelo também não conseguia encontrar a abertura no chão pela qual a serpente a havia guiado até lá. Eles buscaram até que ficou tão escuro que não podiam ver mais nada e então desistiram. Após algum tempo, no entanto, a caverna começou a brilhar novamente. A luz vinha da lua, mas não parecia a luz do luar, pois cintilava através daqueles 7 pilares e preenchia o lugar com todas as cores. Agora, Musguento enxergava que havia um pilar, ou seja, o 8º, né, ao lado do pilar vermelho, o qual ele não tinha visto antes. A nova cor era idêntica àquela quando ele avistou o arco-íris pela primeira vez na Floresta das Fadas. E sobre ela, Musguento viu uma faísca azul. Eram as safiras ao redor da fechadura. Então vamos lá. Ele viu ao lado do 7º um novo pilar, que é o número 8, seria o 8º pilar, que aí significava o 8º dia da eternidade. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, tudo aconteceu, a queda do homem, e o 8º dia, que era para ser esse dia, esse ciclo, esse período de deleite, né, de presença, enfim, de reconexão, passou a ser o período de caos, de pecado, de escravidão, só abismo chamando o outro abismo. É por isso até que as pessoas que cultuam o satanismo, o mundo ocultista, enfim, que é contrário a toda a ordem de Deus, eles cultuam muito o símbolo do infinito, que na realidade é o 8 deitado, é o 8 na horizontal, simbolizando que o horizontal, que significa essa matéria, eles querem aqui manter um sistema de prisão eterna. Esse 8º dia eles querem manter aqui eternamente no pecado, no caos, na escravidão dos filhos de Deus, né? E aqui George coloca o pilar vertical em pé
numa dimensão superior, lá onde Musguento já tá já para picar a mula ali, né, do domo para cima, esse oitavo na forma vertical, na forma em pé, direcionado ao trono de Deus. O oitavo dia, o descanso com Cristo, né, que a palavra fala, de forma alinhada, ordenada, iluminada, como resposta, como fruto da soma dos 7 pilares anterior, que simboliza os 7 Espíritos de Deus, os 7 dias da criação que foi restaurado e restituído pelo arco da aliança, que é o sangue de Jesus Cristo, os 7 chakras humanos, as portas da alma, os vórtices da alma, realinhados, reacesos através da menorá da alma que o Espírito Santo, com o seu óleo, com o seu azeite, restaurou, reconectou e iluminou. Então, o oitavo pilar, aqui vertical, ele é o resultado de todas essas somas. E só o alcança, e só o enxerga, e ele só se revelará e se revela na morte de cada um para aqueles que fazem a sua parte, né? Olha lá. E aí, que mais que tem aqui? De novo, ele encontrou a fechadura agora que separa aquele, aonde ele estava, aquele saguão superior, o mais alto dessa dimensão aqui, agora para ir lá mesmo para o céu dos céus, né? Ultrapassar o céu dos céus, é assim que era na imaginação de George, tá, gente? Eu tô aqui descrevendo conforme ele colocou aqui cronologicamente a forma que ele entende que seria essa cosmologia. E aí ele enxerga de novo uma fechadura de safiras. Mais uma vez, leis e regras cumpridas te dá acesso. Ele apanhou a chave e ela girou na fechadura, seguida do som de músicas eólica. Olha lá, aquela primeira porta que ele abriu, aquela primeira safira que abriu lá a fechadura, fez um barulho de rangido, de portas rangendo, de dobradura, né? Que ainda significa a matéria pesada, o som pesado, né? Desse mundo aqui. Não só esse matéria, mas até o superior no éter, ainda assim é um pouco pesado, ainda não é o perfeito. Mas agora ele vai acessar a segunda passagem, que é onde de fato ele vai entrar definitivamente nesse país das sombras, né? No país celestial. E aí a porta se abre agora com som de música eólica, remetendo realmente aí coros celestiais, angelicais, algo supremo, transcendente, envolvente, né? Enfim. Uma porta com dobradiça se abriu lentamente e mostrou uma escada sinuosa em seu interior. A chave então sumiu dos seus dedos, assim como lá, lembra? O arco sumiu, agora a chave também sumiu, porque agora ele já está dentro do alvo final da chave. Primeiro ele esteve na aliança, agora ele está no acesso ao local prometido pela aliança. Novelo então subiu as escadas, a segunda vez que eles agora sobem as escadas juntos. A primeira ele subiu sozinho, se encontrou com o Novelo e agora eles sobem juntos, unidos, carne e alma. Una, um corpo e uma alma refeita, um ser humano, um filho de Deus restituído. Sobem essas escadas. Musguento a subiu. A porta se fechou atrás deles. Eles escalaram e saíram da terra firme. Saíram, gente, saíram. E continuaram escalando cada vez mais alto. Eles estavam lá no arco-íris, lá em cima, porque, ou seja, tem outro lá em cima, sobre o oceano. Aí sim, agora é as águas primordiais, acima do firmamento. Sobre o oceano e a terra, e eles viam a terra através das suas paredes transparentes abaixo de seus pés. Eles caminhavam
num chão transparente que seria para nós o céu. Para eles que estavam já lá em cima, a terra, o chão transparente. Eles viam tudo lá de baixo. A abóboda, né? Escadas e mais escadas se entrelaçavam e lindos seres de todas as idades as escalavam junto a eles. Ou seja, essa é a visão que ele teve lá na primeira ou segunda página, lá bem no começo, no primeiro vídeo que a gente abordou, a visão que ele teve quando ele estava lá na floresta, deitado no pé de musgo, e ele viu o arco-íris, quando ele escutou a história, né, da tia dele lá, tia-avó, sobre a chave dourada. E aí, quando ele encontrou a chave, que via aquele arco-íris, ele tinha aquela visão onde ele via escadas de pessoas subindo e descendo. Gente, George MacDonald, ele foi de uma inteligência assim tão divina, porque o que acontece? Aqui, meio que Musguento chega no mesmo local que começou a história. Né? É meio que ele começou a história aqui, porque ele começa a ver as mesmas coisas que ele viu ali. E ao mesmo tempo, era como se George abriu um espaço para explicar o que era necessário, toda uma jornada, e aí ele vai nos exortar através desse conto, dessa explicação, como que se dava, quais as consequências de escolhas e caminhos tomados, né, através dos símbolos, para que você pudesse acessar aquela visão, aquele primeiro amor. Não foi o primeiro amor, aquela primeira visão foi tão impactante e tão realista que Musguento jamais se deixou se vender para descrença, pela convicção daquilo que ele viu lá na floresta quando ele encontrou a chave dourada. E aí agora George meio que fecha a história fazendo o Musguento voltar ali para o início de tudo. E sabe o que para mim fica muito claro, é a passagem. Eu vou até aqui pegar para dizer, lógico que todo mundo sabe disso, mas só para dar um endereço para quem gosta de anotar, né? Lucas 17, 21. Para quem gosta de acompanhar anotando. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando que viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Gente do céu. Então, o que George está querendo dizer aqui? Essa caminhada toda, desde aquela visão lá na floresta do arco-íris com a chave, as sombras e o país e as escadas e as pessoas indo e as pessoas vindo, era nada mais do que o interior da alma humana. Olha isso. Afirmando tudo que eu expliquei para vocês sobre esse conto. Vejam como que tudo está amarrado, não ficou um ponto sem nó. Me escreva aqui no comentário se alguma coisa ficou sem dar o nó. Não ficou. Quando eu pego
a língua correta, o idioma correto do símbolo que o autor, que o escritor colocou aqui, e eu interpreto sobre a lente a qual essa linguagem pertence, não fica ponto sem nó. E ficou mais do que provado de que sim, é cabala, é conhecimento judaico, é conhecimento hebraico, é Bíblia na raiz, sem interferência humana, sem religiosidade, sem mesquinharia de soberba intelectual, só para você não reconhecer e admitir aquilo que discerne a fé. Gente, veja isso. E aí, só para concluir, né? Vamos lá. Eles sabiam que estavam caminhando na direção do país de onde vinham as sombras. E, nesse momento, creio que já devem ter chegado lá. Olha para isso. É muito bonito. E não adianta. Se você também chegou até esse vídeo aqui, até o final, acompanhou toda a série que eu compartilhei com vocês e ainda ficou sem entender, gente, não tem como. Ou a sua cabeça muda e transforma no que discerne a sua compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus, o Espírito Santo, o que é a verdadeira graça, o que é o verdadeiro servir a Deus, o nosso propósito, de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos, e sem entender o significado sublime e lindo do que é a morte. Não adianta, você pode ler esse conto, você pode ouvir eu falar aqui 10 vezes a mesma coisa, que ainda assim você vai terminar o conto sem entender nada. Daqui, o que ele escreve, gente, é uma religião, esse conto. De verdade. Se você não tem essa cosmovisão, se você não consegue enxergar o evangelho de maneira nua e crua como ele é, não, você não entende, não. Não entende ele, não entende Bíblia, não entende nem o próprio Deus que você acredita servir. Porque esse Deus, hoje, atual, das religiões que apresentam a nós é uma caricatura perversa e disforme. O Jesus é um Jesus de máscara, fantasiado e ainda assinado cada parte do seu corpo com o nome de alguém, de algum líder, de algum revolucionário, porque quer ser dono da característica de Jesus. É assim que vendem ele para as pessoas dentro de instituições religiosas. Por isso que George MacDonald foi expulso delas. Gente, para concluir, aproveitar a oportunidade, né? Tem esse livro aqui, Contos de Fadas. Essa daqui é da editora Wisher. É da Wisher? Deixa eu ver se esse aqui é da Wisher. É da Wish. Olha lá. E dentro dele tem a história da Pequena Sereia. E vocês sabem que a Pequena Sereia, no seu conto de origem, ela não tem o final que a Disney diz para nós ter. Ela não fica com um príncipe, né? Ela não se transforma em humana, aquela coisa toda lá. Gente, não. É uma lição, assim, maravilhosa que esse conto passa pra gente, né? Eu até cogitei fazer uma leitura analítica dele, mas não é agora, não é o tempo, porque vocês sabem, para quem me conhece, que tudo que eu me disponho a fazer, principalmente quando você vai externar e fluir da fonte da sabedoria dos céus, você tem que estar alinhada com o dono da fonte, né, filha? Senão, você passa vergonha, né? Ou fala só abobrinha, não fala alhos com bugalhos. Como muita gente tem feito apenas para ganhar dinheiro, né? E acaba, meu Deus do céu, era melhor ter ficado quieta e pobre. Mas, aproveitando aqui a oportunidade, eu quero passar para vocês o final desse conto, tá? O fim do conto da Pequena Sereia.
e mostrar como que era a cosmovisão dos cristãos daquele tempo, o que que eles tinham na bagagem e na consciência coletiva mesmo da cristandade e que era aí perpetuada e refletida e manifestada em suas obras. E aí o Hans Christian Andersen, ele também compartilhava dessa cosmovisão sobre a morte, sobre 3 estágios da morte, enfim, um pouco daquilo que o George MacDonald colocou aqui no Conto da Chave Dourada. Então eu vou ler de forma corrida, não vou parar, não vou ficar explicando, mas para que você, na sua cabecinha agora, que já teve esse mergulho profundo com essas sequências de aula que eu disponibilizei para vocês, vocês consigam visualizar, analisar e absorver a maravilha que ele quer passar sobre o processo da morte também, com base de raiz judaica, hebraica, ok? Tá aqui. Então vamos lá. E logo o sol começou a subir do mar. Seus raios cálidos e suaves caíram sobre a espuma fria como a morte. Mas a pequena sereia não tinha a sensação de estar morrendo. Ela viu o sol esplendoroso e pairando ao seu redor. Centenas de criaturas adoráveis. Podia perfeitamente, através delas, ver as velas brancas do navio e as nuvens rosadas no céu. E a voz delas era a voz da melodia, embora etérea demais para ser ouvida por ouvidos mortais. Assim como nenhum olho mortal poderia contemplá-las. Não tinham asas, mas sua leveza as faziam flutuar no ar. A pequena sereia viu que tinha um corpo como o delas e que estava se elevando cada vez mais acima da espuma. Onde estou? Perguntou, e sua voz soava como a dos outros seres, mais etérea do que qualquer música terrena poderia soar. Entre as filhas do ar, responderam as outras. Uma sereia não possui uma alma imortal e jamais pode ter uma a menos que conquiste o amor de um ser humano. A eternidade de uma sereia depende de um poder que independe dela. As filhas do ar têm uma alma eterna, mas podem conseguir uma através de suas boas ações. Devemos voar para os países quentes, onde o ar pestilento significa morte para os seres humanos. Devemos levar brisas frescas. Devemos espalhar a fragrância das flores através do ar e enviar consolo e cura. Depois que tivermos praticado todo o bem que podemos em 300 anos, conquistaremos uma alma imortal e teremos participação na felicidade eterna da humanidade. Você, pobrezinha, tentou com todo o seu coração fazer o que estamos fazendo. Você sofreu, perseverou e se elevou ao mundo dos espíritos do ar. Agora, com 300 anos de boas ações, você também pode ganhar uma alma imortal. A pequena sereia levantou seus braços de cristal para o céu e pela primeira vez conheceu o gosto das lágrimas. No navio havia muito alvoroço e sons de vida por todo lado. A pequena sereia viu o príncipe e a bela noiva à sua procura. Com enorme melancolia, eles fitavam a espuma perolada como se soubessem que ela se precipitara nas ondas. Invisível, ela beijou a fronte da noiva, sorriu para o príncipe e, em seguida, com as outras filhas do ar, subiu para uma nuvem rosa avermelhada que atravessava o céu.
Assim, flutuaremos por 300 anos até finalmente chegarmos ao reino celestial. E podemos alcançá-la ainda mais cedo, sussurrou uma de suas companheiras. Invisíveis, flutuamos para dentro de lares humanos em que há crianças. E para cada dia que encontramos uma boa criança que faz merecer o amor dos pais, Deus abrevia nosso tempo de sofrimento. A criança nunca percebe quando voamos em seu quarto e sorrimos com alegria. E assim, um ano é reduzido dos 300. Mas quando vemos uma criança perversa ou maldosa, então derramamos lágrimas de dor, e cada lágrima acrescenta mais um dia ao nosso tempo de provação. Lindo, né, gente? Meu Deus. Leiam contos de fada. Ai, Deus abençoe pela paciência. Eu tô muito grata ao Eterno por essa coragem, pela força que Ele disponibilizou lá na cruz para mim. E que quando eu me posicionei e fiz a minha parte e quis para mim o desejo dele, eu acessei dessa força e dessa coragem para fazer esse trabalho aqui no YouTube, algo que ele já havia vindo me chamando há um tempo e eu me negando, porque sou humana como você e tenho as minhas fraquezas, os meus medos, as minhas guerras internas, os meus vícios a serem vencidos, mas é tão maravilhoso quando a gente coloca tudo isso debaixo dos pés da nossa soberba e a gente se rende à vontade de Deus, se entrega por inteira e você não quer mais saber o que pensam, o que acham, o que vão dizer. Dane-se se te acham louca, dane-se o que pensam de você, sobre você. Porque, como eu já disse em outros vídeos, não é sobre nós, não é sobre o nosso renome, sobre a nossa, enfim, não é. É sobre ele e mais ninguém. É sobre a essência e a centelha que ele confiou em mim do corpo, da mente dele. E se eu me ausento desse corpo, de manifestar o talento que ele me confiou, esse corpo fica doente e aquela função ausente, impedindo que outros conectados a esse corpo recebam daquilo que só eu, como microfonte, posso fornecer. Então, eu tô muito feliz, gente, muito feliz. Vocês sabem, não é novidade, mas, enfim, é nas nossas maiores dores que se extrai o melhor. Eu vi uma mensagem esses tempos atrás e que me marcou muito. E falava assim, Deus, ele não prometeu que ele nos daria farinha, não, que ele nos daria trigo e azeitonas e uvas. Ele prometeu que queria de você um trigo moído para que de fato você representasse o pão da vida. Azeite ele vai querer de nós. E somos espremidos como azeitona para poder produzir esse óleo.
E o vinho que simboliza aquela comunhão perfeita que é só feita com o pisar das uvas no largar. E assim tem sido muito, não só a minha vida, creio que a tua também, mas foi nos momentos mais difíceis, sem dúvida, até esse presente dia aqui, 2025, para mim foi um ano surreal, mas surreal, além daquilo que você possa imaginar, de superação, de dor, de desafios, de confrontos, de teste, de fogo. Eu posso dizer, eu posso dizer que eu estava lá na caverna do velho do fogo. Mas louvado seja Deus, né, gente? Tudo primeiramente para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, dos testemunhos que emitimos e exalamos com as nossas ações por meio das nossas escolhas, né? Com a intenção do nosso coração de escolhas, e depois através das pessoas que Deus acessa, né? Por nós. E enfim, eu sou muito grata, tá? Eu achei que eu não ia conseguir chegar até aqui. A demora por postar vídeos, né, do livro não foi nada referente a isso, simplesmente obediência ao comando do Eterno. Quando ele fala, agora grava, continua, e assim a gente vai indo, né? Ele sabe o porquê de todas as coisas. E acredito que é mais sobre mim do que sobre vocês. É mais sobre eu aqui obedecer o comando dele, né? Entender e viver que nada depende de mim. Nada, nada é meu, tudo é dele. Que o Eterno abençoe você, que todos esses ensinamentos te edifiquem de verdade, que mudem a sua estrutura psicológica, intelectual principalmente, e espiritual, não preciso nem falar, que seja refeitos caminhos neurológicos de conexões para que haja em você a plena compreensão de quem é o seu Pai espiritual, de quem é Jesus e Yeshua, teu irmão, e a rua que Hakodesh, aquela mãe que está nos gerando novamente. O seu propósito, a sua existência, os seus problemas, que não são problemas, né? Na realidade, são aqui as ferramentas necessárias e perfeitas para nos fazer chegar onde devemos, para nos ajudar a auxiliar. E a mensagem final que eu quero deixar: essa vida é passageira, é efêmera. Por mais que eu e você venha viver 100 anos, ainda assim, daqui a pouco acaba. Acaba, pelo menos quase metade eu acredito que todo mundo aqui já viveu. Acaba, passa. Então, use o tempo, use o hoje, como o Senhor disse, o tempo oportuno é hoje para fazer o que deve ser feito. Quais são as suas habilidades? O que você faz com facilidade? O que te dá prazer em compartilhar? O que? Então se atente àquilo, busque no Eterno orientação e se ponha a caminho para fazer. Nem todos foram chamados para ser mestre, nem todos foram chamados para estar no local que eu estou. Aqui estudando, dando aula, fazendo, né? E para isso que tem que ter a minha parte, porque a você que não foi dado esse dom e nem esse chamado, a você já pega tudo mastigado que o Senhor dá através da minha vida, e para você facilitar, ganhar tempo e fazer o teu papel, a tua missão, o teu talento florescer, que eu não farei, mas vou usufruir dependendo do que for. E assim a gente vai se ajudando mutuamente. É um reino, né? É um reino. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês grandemente por tudo. Os que estão vendo hoje, os que vão ver amanhã, os que vão ver no futuro, meu filho, né? Já vou até deixar uma mensagem aqui pro futuro para ele, gente, porque ele ainda não tem cabeça nem idade para absorver essa densidade da explicação e eu não quero. Eu, por enquanto, quero que ele só leia o conto por ler. Mas, Pietro, se um dia você tiver aqui, vem da aula que o Senhor guiou sua mãe para distribuir,
e que você faz parte desse corpo, você também é o meu irmão. Saiba que antes de qualquer outro, eu pensei em você. Eu me direcionei como se eu estivesse falando com você, porque é através de você que o Senhor vai perpetuar a semente da mamãe e do papai aqui na terra. E eu desejo, através da sua vida, uma geração de princesas, como você diz que quer ter várias filhas, dotada de armas intelectuais e forjadas na fé da raiz verdadeira, para que consiga dominar esse mundão com a autoridade dos céus sobre todas as coisas. Tá? Mamãe te ama. Deus abençoe sua vida grandemente. E ficam com Deus.